Repare bem, há uns anos atrás eu recebi um convite para poder ir pregar num evento de jovens. E logo que eu recebi aquele convite, na mesma hora, imediatamente, o Espírito Santo me direcionou sobre o que pregar naquela ocasião. Ele me mandou falar a respeito da viúva de Naim. Aí, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diante do direcionamento, eu fui estudar, a respeito do texto. Essa mulher já tinha enterrado o marido, claro, é viúva. E a narrativa bíblica sobre ela diz que quando Jesus foi encontrar com ela, ela estava a caminho do cemitério pela segunda vez. Agora, para poder sepultar o seu filho, o único filho que ela tinha. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o menino. Aí eu comecei a pesquisar, analisar o texto, aprender sobre o contexto, e Deus foi conversando comigo. Espia só. Naquela época a sociedade funcionava debaixo de uma construção patriarcal muito rigorosa. As mulheres não tinham vez e nem tinham voz. As mulheres eram ensinadas que sem um homem elas não seriam ninguém. Elas cresciam debaixo da ideia de que dependiam do homem. Eu dependo do homem. Era isso que tinha dentro da cabeça das mulheres naquela época. Enquanto filhas elas pensavam, ai de mim se não fosse meu pai. Enquanto esposas pensavam, ai de mim se não fosse o meu marido. A coisa era tão extrema que quando acontecia de um marido falecer, a mulher era considerada de sorte se o marido falecido tivesse deixado pelo menos um filho do sexo masculino. Porque se tivesse deixado uma menina também, já não tinha a mesma relevância. E no caso da viúva de Naim, o negócio é grave porque ela perdeu o marido e o único filho que ela tem, o único homem que lhe restou em sua vida, ela está indo enterrar também. Como mulher criada debaixo daquelas ideias, dentro daquela sociedade, ela está dilacerada, porque todas as suas fontes de dependência se foram. Considerando o contexto em que vivia, considerando a ideologia social, com toda certeza, aquela mulher estava pensando, ai de mim, porque toda a minha vida dependia deles e eles não estão mais aqui. E lá vai a mulher chorando, mais uma vez, a caminho do cemitério. O corpo do filho dela no caixão, o pessoal carregando, um desespero. E ela toda arrebentada, toda angustiada, se sentindo um nada. Aí de repente Jesus aparece diante do cortejo, manda parar tudo, se dirige até aquela mulher e diz para ela, não chore não. Agora como é que diz para uma mulher numa situação dessa não chorar? E na verdade essa situação não era para trazer mais dor. Dessa vez, essa situação é para trazer uma lição. Depois que Jesus diz para que ela não chore, ele fala com o morto e o morto ressuscita. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o menino ressuscitado pela mão, tirou de dentro do caixão e devolveu a ela. Repare bem, naquele dia, a graça de Deus desconstruiu uma ideia e construiu outra na mente e no coração daquela mulher. Antes ela pensava, ai de mim se não fosse meu pai, ai de mim se não fosse meu marido, ai de mim se não fosse meu filho, ai de mim se não fossem os homens na minha vida. Aí Jesus aparece se revelando de uma forma extraordinária, operando um milagre assustador. E agora eu vejo ela pensando, ai de mim se não fosse a presença de Jesus, ai de mim se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia dele. Jesus chegou para poder organizar a mente daquela mulher e colocar um equívoco no chão. Nas entrelinhas do milagre eu vejo Jesus dizendo, epa, dos homens você precisa, mas é de mim que você depende. Precisar é diferente de depender. Não confunda as coisas não. Você precisa do seu marido, mas é de mim que você depende. Você precisa do seu filho, mas a sua fonte de dependência sou eu. Você precisa de amigos, mas se te rejeitarem, se te traírem, se te decepcionarem, você depende de mim. E eu sou seu amigo de todas as horas. Você não vai morrer por causa da ausência de alguém amado que partiu. Você não vai morrer de dor, nem de solidão. Tampouco vai afundar no mar da depressão por causa da partida de alguém, por causa de rompimento, de quebra de aliança, de traição, abandono. Das pessoas você precisa, mas é de Deus que a sua vida depende. E o nosso problema é que a gente faz confusão a respeito disso. A gente se comporta como se a gente dependesse das coisas e das pessoas. Aí, quando alguma coisa ou alguém nos falta, tem gente que perde até o prazer de viver. A mulher de Jó é um exemplo dessa confusão que a gente faz. Quando ela perdeu coisas e pessoas, ela não aguentou, virou para Jó e disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque na cabeça dela viver sem certas coisas e sem certas pessoas não valia a pena. Mas em contrapartida Jó disse, como fala uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Você aceitou o bem com prazer e o mal você não pode aceitar.
no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, ó, nas entrelinhas do que Jó diz, eu vejo ele dizendo: mulher, das coisas, das pessoas, a gente precisa, mas a nossa vida depende mesmo é de Deus. Agora deixa eu contar aqui um testemunho pessoal. Eu precisava fazer esse resumo da pregação daquele dia para poder você entender o testemunho na essência. Eu lia o texto, estudava o texto, refletia sobre o texto para poder falar no evento, né? E Jesus ia conversando comigo. É de mim que você depende. Ao perder coisas, ao perder pessoas, não se desestabilize ao ponto de perder toda a noção, todo o equilíbrio. Lembre e nunca se esqueça que eu sou a sua fonte de dependência. O Espírito de Deus me dizia: é isso que você vai pregar no evento. Aí, um dia antes de eu viajar para poder ir pregar, eu fui arrumar a minha mala, né? Peguei minhas vestes, uma beca de respeito para poder realçar minha elegância, que já me ocorre naturalmente, graças a Deus. Mas na hora que eu fui pegar meu sapato para poder colocar na mala, o único sapato que eu tinha na época, o bicho estava descolando, que estava com um buraco medonho debaixo. Eu colava e ele descolava. Eu colava e ele descolava. A cola acabou e o bicho estava lá com a bocona aberta. E eu pensei: misericórdia, deu ruim. Mas aquela palavra não saía da minha cabeça e eu estava recebendo de Deus a mensagem: é de mim que você depende. Deus falava comigo o tempo inteiro. As coisas e das pessoas você precisa, mas a sua fonte de dependência sou eu. E eu estava arrumando a mala por volta das 10 da manhã do dia anterior da viagem. E eu preocupei, né? Porque do jeito que o sapato estava descolando, eu corria o risco de perder a sola caso eu calçasse aquilo. Passar vergonha, entendeu? Um pedaço do sapato ficar pelo chão mesmo. Eu não tinha dinheiro para poder comprar outro. O evento era importante. Eu pensei: vou passar vergonha. O que foi que eu fiz? Não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser orar. Eu comecei a orar e eu pedi a Deus um sapato novo. E eu orava com o sapato na mão, como se estivesse mostrando para Deus assim: Senhor, olha para aqui, o tamanho do buraco que está nesse sapato, meu pai. Me dê outro, não deixe teu servo passar vergonha não. Eu pedi um sapato, pedi a Deus. E enquanto isso, eu seguia meditando no texto sagrado. A preocupação com o sapato que ia se rasgando não era maior do que o peso de glória da palavra que Deus estava me revelando para poder eu pregar lá no dia do evento. Eu ouvia o tempo inteiro o Espírito de Deus dizendo: é de mim que você depende. E vá dizer isso ao meu povo, vá dizer isso à minha igreja, porque tem muita gente equivocada. Aí, por volta das 10h30 da manhã, eu encerrei minha oração. Quando foi mais ou menos meio-dia, o celular tocou. Era uma irmã da igreja, uma mulher de oração. E ela disse assim: Breno, tem como você vir aqui em casa? Eu digo: é agora. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela começou a me dizer: ontem, quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu via você descalço e via um par de sapatos na sua frente. Aí ela seguiu dizendo, mas eu não entendi e deixei aquilo para lá. Só que eu estava aqui em casa hoje de manhã lavando os pratos e eu tive a visão de novo. Eu via você descalço e um par de sapato na sua frente. Aí eu perguntei a Deus o que era que aquilo queria dizer e Deus falou comigo: minha filha, meu filho está precisando de um sapato novo, compre e dê a ele. Minha gente, eu orei na sexta-feira e na quinta-feira, um dia antes de eu orar, um dia antes de eu me dar conta do sapato que estava se rasgando, Deus já estava cuidando da resposta de uma oração que eu ainda ia fazer. Aí eu me lembro dos Salmos, número 139, o verso 4. O salmista disse que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe o que é que a gente vai dizer. Eu orei na sexta-feira, mas Deus já tinha falado com ela na quinta e sábado, no dia de eu viajar de manhã cedo, eu estava colocando um sapato novo dentro da mala para poder chegar elegante no evento, não passar vergonha. E Deus naquele dia falou comigo e me marcou de uma forma profunda. Acima de tudo aquilo quanto eu preciso, está o Deus de quem eu dependo. Pode até nos faltar em alguns momentos aquilo que a gente precisa, mas o Deus do qual dependemos sempre cuidará de nós. E Ele olha por nós nos detalhes. Então, meu irmão, minha irmã, não fique atordoado, desesperado, angustiado, pensando até em morte por causa do que você perdeu, ou por causa daquilo que lhe falta, porque você não tem o que você precisa.
que aquele de quem você depende cuida da sua vida com muito esmero. E eu queria deixar esse testemunho registrado aqui. Obrigado pela atenção, o prazer acabou. Deus abençoe e ilumine. Malhemos a palavra e voltemos para casa. Oh, graças a Deus, caminhadazinha boa.